Bom dia, gente. Professor Arthur aqui. Uma galera falou que não entendeu o exercício da última aula, então vamos recapitular o que a gente viu de vetor, né? O vetor ele vai representar alguma grandeza física, alguma coisa que pode ser medida, e essa coisa vai ter módulo, direção e sentido. Então, quando a gente mede, por exemplo, o deslocamento, o objeto saiu de um lugar e foi para o outro, eu posso representar isso com uma setinha, né? Um vetor que sai do ponto onde o objeto partiu e termina no ponto onde o objeto chegou. Se tem um objeto se movendo, andando em certa direção, você pode representar com um vetor com uma setinha, né, no sentido que ele está andando, apontando para onde ele está andando, e colocar a velocidade dele ali, o número, né, a rapidez dele ali. Então, todo módulo ele vai ter intensidade, inclinação, módulo, direção e sentido. O que é o módulo? É a intensidade do vetor. Se a gente está falando de um vetor deslocamento, quanto mais a pessoa se deslocou, o objeto se deslocou, maior vai ser esse vetor, né? Então, se for um vetor de deslocamento, ele pode ter 4 metros, por exemplo. Se for um vetor velocidade, quanto mais rápido está indo, maior vai ser a intensidade desse vetor, maior ele vai ser. Então, quilômetros por hora, isso é a intensidade do vetor. A direção é a inclinação, se ele está em pezinho, se ele está deitado, se ele está inclinado, quantos graus ele está inclinado, se for o caso, ok? E o sentido é para onde ele está apontando. Então, se a gente olha esses vetores aqui, ó, esse vetor aqui tem 4 metros, é o módulo dele. O módulo é sempre um número e a unidade de medida, 4 metros. Legal? Esse aqui, qual é o módulo dele? 3 quilômetros por hora. Assim? E qual é o módulo desse último vetor aqui? 2 newtons. Quem não sabe, Newton, além de ser o nome do cara, é uma unidade de medida de força, tá bom? Então isso é um vetor força. Alguém está empurrando alguma coisa com uma força de 2 newtons. A direção desse vetor aqui, ele está deitado, então ele é horizontal. Enquanto esse está em pé, ele é vertical. Já esse aqui não é vertical nem horizontal, ele é inclinado, tá? Não escreve diagonal não, que diagonal é outra coisa, é um conceito matemático de polígonos, tá? É inclinado. Aí o sentido é para onde ele aponta. Esse cara aponta para a direita. Esse cara aqui aponta para onde? Para baixo. E esse aqui aponta para cima e para a direita, né? Porque ele é inclinado, então não vai ter um sentido só, é um sentido inclinado, óbvio. Então, como é que vocês fariam esses exercícios aqui? Muito fácil, né? Agora que eu vi, não saiu a letrinha com o nome dos vetores, né? Quando eu passei pro... Caraca, aí, que vacilo. Aí não tem como fazer. Bom, até tem como fazer, né? Então vamos lá, vamos dizer que esse aqui é o vetor A. Vou dar um nome para esse vetor, ok? Esse é o vetor A. Então vou botar aqui, ó, o vetor A. Eu quero saber a módulo, a direção e o sentido dele, tá? Bom, o módulo dele é fácil porque eu estou falando que todos os quadradinhos aqui estão graduados em metros. Então cada quadradinho equivale a 1 metro. Vamos contar, ele tem 1, 2, 3 metros. Então o vetor A, ele vai ter módulo de 3 metros. Fácil? Direção dele, ele está deitado em pé ou inclinado, deitado. Direção horizontal. E o sentido dele, ele está apontando para direita. Fácil, fácil. Muito bonito. E aí você vai fazer isso para todos esses vetores aqui em cima. Muito fácil de fazer, ridículo de fazer, né? Para fazer para esses vetores de baixo vai ser um pouquinho mais difícil, né? Se você olhar esses vetores aqui de baixo, todos eles estão inclinados. E aí, bom, a direção dele é fácil. A direção de todos eles vai ser inclinada, né? O sentido deles vai ser para onde ele está apontando. Esse vetor aqui, eu vou chamar esse vetor aqui de A, B, C, D, E, F. Vou chamar esse cara de G.
tá? Então, se a gente for olhar o vetor G, a direção dele vai ser inclinada e o sentido dele aponta para baixo e para a direita. Facinho? Tranquilo. E aí o problema é fazer o módulo dele, porque ele está inclinado. Então não tem como você contar quadradinho, né? 1, 2, 3. A gente sabe que isso aqui não é exatamente o tamanho de um quadradinho. Esse pedacinho aqui é mais do que um quadradinho, né? Se você está na horizontal é mais curto do que você vem inclinado. Então como é que a gente vai contar esse tamanho? A gente não vai contar esse tamanho. O que a gente vai fazer? Vai utilizar uma parada que vocês aprenderam em matemática. Não sei se vocês lembram do Teorema de Pitágoras, olha só. Aqui a gente tem um... Se você seguir a linha do quadradinho, ó, do quadriculado, você consegue desenhar um triângulo aqui, tá vendo? Todo mundo viu esse triângulo retângulo bonitinho? Muito legal. Esse lado do triângulo tem 1, 2, 3 metros. 3 metros. E esse lado do triângulo aqui tem 4 metros. Perfeitinho? E aí a gente quer descobrir este lado do triângulo, que é o módulo do vetor G. Como é que a gente faz isso? Bom, quem lembra do Teorema de Pitágoras sabe que todo triângulo retângulo ele tem o lado maior, que é a hipotenusa, e tem os outros, que a gente normalmente representa pela letra A, né? E tem os outros lados que são os catetos, B e C, que são os lados que formam esse ângulo reto. Esse ângulo de 90 graus é formado pelos catetos. E aí a gente sabe que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Certinho? Pô, professor, complicado. Não, é fácil. Aqui, ó. No nosso caso aqui, a gente tem os catetos valendo 3 metros e 4 metros, e a hipotenusa vale G, é o que a gente quer descobrir. Então a hipotenusa G ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. G ao quadrado vai ser igual a 9 mais 16. Meu G parece um 9, mas é um G, tá? Então G ao quadrado vai ser igual a 25. Bom, se G elevado ao quadrado é 25, então G tem que ser a raiz quadrada de 25. Se essa raiz não for exata, você deixa assim. No caso aqui, 25 é uma raiz exata, né? A raiz quadrada de 25 é 5. Então, é 5 metros, tá? Se fosse uma raiz não exata, você ia deixar a raiz de 25 metros, não tinha problema. Uma raiz não exata. Aí você vai vir aqui e vai botar um módulo aqui é 5 metros. Muito bonito? É isso. Beijo.